Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Irmãos, nós estamos numa série, estava falando sobre a nossa série, né? E estamos estudando, essa série é baseada nesse livro que deve estar aparecendo aí, Retorno à Santidade. Compramos esse livro aí, né? Deixamos para todos que quiserem, né, encomendar aí com a irmã, cadê ela? A irmã Karina está ali, ó. Ainda está encomendando ainda? Dá tempo? Não dá mais não, né? Dá? Então procura lá a irmã Karina, se você quiser. Esse livro está R$12, com frete, um e pouco, frete. R$14 com frete, né? E um livro que eu falo para você que é um diário, em qual você pode estar fazendo as suas anotações, né? E crescendo espiritualmente. Irmãos, nós precisamos evoluir, né? Se você estudar a história da igreja, dos protestantes, você vai ver que nós somos o povo da leitura. As primeiras escolas no mundo, né, principalmente quando o mundo começou a se libertar daquela era das trevas, foi os protestantes que fundaram as primeiras escolas, foram os protestantes que fizeram as primeiras cópias dos livros, das Bíblias. Então nós somos o povo da leitura, amém ou não? Somos o povo que lê. Então para crescer, você precisa adquirir o hábito de ler, né? E você tem que ler aos poucos. Esse livro é pequenininho ali, fininho. Então você tem a devocional nossa, tem um livro, tem a Bíblia. Então nós temos que nos cercar de coisas que vão fazer com que a gente cresça espiritualmente. Semana passada nós falamos sobre o tema pecados de pensamento, e nós vimos o texto, uma palavra que Jesus diz em Mateus capítulo 15, verso 19, ele disse o seguinte: portanto, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que contaminam o homem. São essas coisas, o pensamento que contamina o homem. O homem é contaminado por isso. E nós vimos que, de acordo com Jesus, o pecado começa onde? No coração e na mente. Então, irmão, é muito difícil, sabe? Eu estava conversando com a Patrícia essa semana, e a gente estava falando, é muito difícil, a gente vai numa contramão, né, o Gabriel? Quando a gente começa a pregar sobre pecado, né, a gente vai numa contramão, porque as igrejas hoje, os pregadores querem pregar coisas que o auditório fique satisfeito, né, fique contente, fique alegre. Você é vitorioso em Jesus, você vai ser milionário. Tudo isso eu sei que a Bíblia Jesus pode fazer por você. Mas a gente não pode escolher o que vai pregar na Bíblia. Nós precisamos pregar toda a Bíblia. Amém? E tem momentos que nós vamos, né, ser confrontados com a santidade mesmo, com a purificação. Vamos mostrar mesmo o que precisa ser mudado. E é por isso, irmãos, que nós precisamos submeter o nosso pensamento, a nossa atitude ao controle de Cristo. Ele tem que controlar, e é uma luta, porque nós não queremos que Deus controle a nossa vida. Geralmente, nós decidimos as coisas assim, ó. Parece uma oportunidade, parece um convite, você, vai embora. Depois você vai perguntar: Deus, será que isso aí? Ou então você vai falar assim: Deus, abençoa isso aqui que eu peguei, abençoa essa direção aqui, abençoa isso o meu relacionamento aqui que eu comecei. Mas você não teve tempo, você não submeteu a sua vida ao controle de Deus. E aí, onde tem muitas pessoas que já deram com a cara na parede, porque tomaram decisões, escolhas erradas. Irmãos, se não for assim, nós não iremos, como nós falamos semana passada,
desfrutar da vida abundante de Deus. Lembra que nós falamos do Zoe, da verdadeira vida? Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, qualidade. Não é vida nesse mundo, irmão. Eu tenho o Zoe de Deus, Deus me deu um jet ski, olha que bênção, olha a vida que Deus está me dando. Você pode ter um jet ski e ir para o inferno, você pode ter uma mansão e ter uma vida, sabe, transtornada. O que Deus está nos falando é que Ele quer nos dar uma vida saudável, onde as coisas dentro do nosso coração estão no lugar, onde não há espaço para depressão, onde não há espaço para ansiedade, onde não há espaço para, sabe, problemas assim triviais, coisas tão pequenas. Então Deus quer nos dar, Jesus quer nos dar essa vida abundante. E hoje nós vamos refletir no outro tema, que são os pecados de atitude. O Gregory, que é o autor do livro, ele traz uma frase que eu decidi colocar aí. Nós vamos ler juntos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quando Deus examina nossas vidas, Ele não somente vê as ações exteriores, mas vê especialmente a atitude por trás deles, né? Por trás dessas intenções aí. Então Deus realmente está interessado não só naquilo que é externo, mas Ele está interessado nas atitudes do nosso coração. É no coração que brota lá, como a gente falou. Quais são as atitudes do seu coração? Jesus disse em Apocalipse, né, a uma igreja, nas 7 cartas que Ele envia às igrejas que estão em Apocalipse, na Ásia Menor, e Apocalipse 3, capítulo 15, 16, Ele diz o seguinte, vamos ler junto mais uma vez? Conheço... Uau, olha, irmão, quem está dizendo isso aí é Jesus. Jesus está dizendo isso a uma igreja, a um grupo de crentes, a um grupo de cristãos, a um grupo que em outro tempo eles eram fervorosos, mas agora me parece aqui pelo texto que a frieza tomou o coração deles. E a carta endereçada a uma igreja, ele tem o objetivo, claro, de despertá-los. Toda mensagem que às vezes é dura e é de exortação, é uma tentativa de Deus exortar o seu povo. E aqui me parece, lendo o texto, que o perigo aqui é se acostumar a viver uma vida, sabe, sem a presença de Deus. É viver um evangelho só de rituais, é cantar canções que não fazem mais sentido para você. É cantar por cantar, é levantar a mão porque alguém pediu, é vir a esse lugar sem, sabe, no automático, sem sentir a presença. Então, o alerta para nós nessa noite é isso aqui, o perigo de se acostumar a viver sem a presença de Deus. Ai, meu irmão, que problema sério. Você acostumar, entrar e sair desse lugar sem, sabe, foi legal o culto, foi bom, olha, vi todo mundo lá, lanchei, mas não sentiu-se tocado, porque o problema não está no lugar, ou quem está cantando, ou quem está pregando, ou quem está ministrando. O problema não está aí, o lugar é como o problema é quando o nosso coração chega aqui, sabe, já com tanta coisa que não tem mais lugar para Deus. Está tanta coisa empilhada no meu coração, problemas, são dívidas, são discussões dentro de casa, são atitudes erradas, são problemas no trabalho, e tudo isso entulhado no nosso coração, que eu não consigo mais sentir a presença de Deus, não tem mais espaço para Deus na minha vida. E aí eu vou fazendo as coisas, continuo fazendo tudo como um crente, aparência de vivo, mas está morto. Jesus vai falar que para os fariseus que eles eram como sepulcro caiado, por fora tudo bonito, mas por dentro
tudo podre. Deus, irmãos, está alertando aqui sobre o perigo de viver na mediocridade, viver uma vida na média. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi quando me converti. O meu professor de escola bíblica na época, o senhorzinho, ele falou assim: meu filho, crente não pode viver uma vida na média. Crente não pode viver medíocre. E não pode mesmo, irmão. Porque a gente acostuma ali, fica morno. Irmãos, aquela igreja ali, aquele grupo de crentes, eles estavam acostumados, e acostumados ficaram cegos. Porque o perigo do costume é quando você já não sente mais falta da presença de Deus. A presença foi embora e você não sente mais falta dela. Você lembra dos dois que subiram para orar? Jesus está olhando ali e contando essa história. O publicano, ele nem olhava para o céu, olhava, batia no peito e dizia: miserável homem que sou. Irmãos, essa é a nossa postura. Miseráveis que somos, precisamos da presença, precisamos de mais de um toque de Jesus. Quando nós achamos que não precisamos mais, irmãos, que já estamos cheios, nós vamos ver até isso, significa que nós estamos ficando soberbos. No final do verso 17, que nós lemos, do capítulo que nós lemos, Jesus está dizendo para aquele grupo de irmãos, para aquela igreja: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmão, quem usa colírio é porque está enxergando mal. Aqueles irmãos, aquela igreja, aquele grupo de crentes já não estava enxergando mais as coisas. E ele está falando, Jesus está falando: compre de mim colírio, compre. Laodiceia, irmãos, a cidade de Laodiceia, se você pegar uma Bíblia de comentário bíblico, um estudo bíblico, você vai chegar a esse comentário, que a igreja era uma das mais ricas, a cidade, aliás, era a mais rica daquela região, das 7 cidades da Ásia ali. Laodiceia era a cidade mais rica, era onde tinha uma banca de indústrias, de fabricação de lã, onde tinha uma escola de medicina para medicamento com os olhos, por isso que Jesus fala a respeito do colírio. Mas a cidade também tinha um problema no fornecimento de água. Eles tiveram a oportunidade de construir um aqueduto e eles transportavam a água da cidade por mananciais de águas quentes, e quando a água chegava lá embaixo, lá onde era consumida, a água já chegava morna, e os viajantes passavam, tomavam daquela água, chegavam naquele lugar com sede, e eles abaixavam para beber água, e quando colocavam aquela água na boca, aquela água morna, com gosto horrível, igual aquela água que era daqui antigamente, né, Saloba, água horrível. Mas Jesus está dizendo que aquela igreja, irmãos, tinha chegado a se tornar uma igreja insípida, como aquela água morna que chegava à cidade, uma água que era desagradável. A igreja de Laodiceia tinha se tornado uma igreja morna e desagradava a Deus. Os crentes não adotavam uma posição de fé, uma postura de quem realmente experimentou da graça de Deus. E Deus deseja que seus filhos, irmãos, ame-o com paixão. Por isso que uma das cartas, o próprio Jesus diz também: uma coisa tenho contra você, que vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus requer de nós como igreja um amor fervoroso, irmão. Um amor fervoroso, algo que queime no nosso coração. O fogo precisa estar aceso no nosso coração, irmão, o tempo todo. Põe lá um graveto, uma devocional, põe lá um momento de oração, põe lá um louvor. O graveto tem que cair e continuar queimando no nosso coração, irmão.
Segundo o texto aqui, irmãos, a atitude morna, segundo o que está dizendo aqui, dá náuseas a Deus. Deus vomita, ele falou, estou a ponto de vomitar, Jesus está dizendo. Nós devemos entender, irmãos, que a raiz de todo pecado é a falta do amor fervoroso. A raiz está aí, por quê? A pessoa perde o amor e ela vai observando, você vai observando que o brilho nos olhos dela já foi embora. O amor acabou. E aí tudo aquilo que fazia sentido para ela, né? Ai, chegou, essa igreja é maravilhosa, o pastor é maravilhoso, olha, o louvor é maravilhoso, a célula é maravilhosa, mas quando ela vai perdendo o amor, tudo vai ficando sem sentido. E aquilo que era bom, agora começa a criticar. Ai, toda vez esse louvor, ai, muito tempo em pé, ai, é muito calor, ai, o pastor sempre fala sobre pecado, ai, porque perdeu o amor, querido. Perdeu o amor. O crente de Laodiceia aqui, irmãos, estava cegos. Os crentes de Laodiceia se tornaram orgulhosos aos seus próprios olhos. Olha o texto de novo, você diz, verso 17, estou rico, olha o que eles diziam. Adquirir riquezas, não preciso de nada. Não preciso de nada. Irmão, como eu ouço às vezes algumas coisas, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que orar muito? Por que eu tenho que ler muita Bíblia? Por que eu tenho que ir para a escola de discípulos? Irmão, você não tem que nada. Mas aqui, aqueles que amam, aqueles que são apaixonados, irmãos, eles não vão deixar a chama apagar. Quanto mais eu quero, quanto mais eu busco, mais eu quero. Quanto mais eu estou, mais eu quero. E eles estão dizendo, eu sou rico já. Eu já sou rico, eu já tenho tudo, eu já sei tudão, ó. E ele diz ainda, não reconhece, porém, olha aqui que Jesus está dizendo, que é o quê? Miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, a sua vergonha está exposta. E ele não percebe, por quê? Está obstinado, está cego, sabe? Está tão morno que não percebe mais que precisa de quebrantamento. Estava tão orgulhoso que não sabia mais que o que na verdade ele precisa era da misericórdia de Deus. O perigo, irmão, de que nós, sabe, por causa da mediocridade, se tornar uma pessoa assim, insensata às coisas de Deus, insensível ao mover de Deus, insensível, frios. E o Grego ali no livro sempre traz muitas reflexões, né, umas perguntas para a gente refletir. E a reflexão que nós precisamos fazer é: nosso amor ao serviço a Deus é fervoroso e apaixonado? Você é fervoroso no trabalho, ou quando te pede alguma coisa, fala, não tenho tempo, não, coloca outro. Sabe, você for apaixonado por fazer a obra de Deus, você é apaixonado. Irmão, eu estava lá ontem, lá naquela igreja, né, eles estavam dormindo na igreja, nós chegamos lá, estavam na hora do banho, tomando banho, e o pastor lá no meio, irmão, com a toalha no braço, assim, eu estou procurando lugar para tomar banho. Irmão, tem que ser apaixonado por Jesus, para deixar a sua cama, para deixar o seu lar, para estar lá com um monte de jovem. Está apaixonado. Ser apaixonado pelo serviço. Ser apaixonado quando te pede alguma coisa, você é mais apaixonado pelas coisas lá do mundo. O Grego ainda faz outra reflexão, ele diz: Deus e seu serviço são prioridades ardentes em minha vida? Isso aqui, por isso que eu falo que o livro é um diário, que é você que tem que responder. Eu respondi lá o meu. Deus e o seu serviço são prioridades na sua vida? O que tem sido prioridade na sua vida? Você sente que está morno espiritualmente? São perguntas que vão ser feitas lá na célula. Você que se vire lá. 1 Pedro 5,5 diz: Deus se opõe aos
orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os orgulhosos que, não, sou o cara. O orgulho, melhor dizendo, é um pecado, irmãos, tão refinado, que muitas vezes se passa despercebido. E tem uma frase que ele diz no livro, que diz: talvez a pior forma de orgulho na vida de uma pessoa seja uma atitude de satisfação espiritual. Quando a pessoa, não, eu estou bem, não, ora pelo fulano, por mim não, estou bem. Satisfação, orgulhoso espiritualmente, não, eu estou bem, eu leio a Bíblia, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O que seria ser um orgulhoso aqui nesse sentido? É aquela pessoa que não vê necessidade mais de buscar a Deus. Irmãos, eu vou ser bem sincero, assim, nós vivemos um estado de apatia tão grande espiritual, que as pessoas não vêem mais necessidade de buscar, de pagar preço, não vê mais a necessidade de jejuar, não vê mais a necessidade de buscar um movimento na sua vida que leve ele à purificação, ao crescimento espiritual. Ele se acha o bom. Tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Ah, é? Então vai lá, vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz, o Salmo 51, verso 17: um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus procura, irmão. Isso que Deus está procurando nessa noite. Por isso que Jesus está andando, e um cego, um mendigo, está gritando: tem misericórdia de mim, filho de Davi. É isso que faz Jesus parar e tocar em você, um coração quebrantado e contrito. É isso que faz Jesus descer no lugar, irmão, o coração quebrantado e contrito. Não é a soberba, irmão, não são as luzes, não é um ensaio, uma música maravilhosa, não é isso, é um coração quebrantado e contrito. Irmãos, o verdadeiro avivamento começa aí com atitude de humilhação. Por que o povo naquela época, eles colocavam roupas de saco, irmãos? Enquanto Deus não perdoasse, enquanto Deus não descia ali e respondia, eles continuavam vestidos de roupas de saco. Ah, irmão, estou precisando disso. Eles ficavam ali humilhados, tiravam as vestes bonitas e colocavam uma roupa de saco, se humilhando, quebrantando, buscando um perdão pelos seus pecados. 2 Crônicas 7,14, nós falamos aqui, estamos lendo sempre no momento de clamor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, irmão. E a reflexão que nós precisamos fazer: será que nós estamos se achando muito espiritual? Será que nós estamos tão espiritual que não precisamos mais de Deus, mais um pouquinho? Ah, irmão, eu estava lá ontem, quando eu cheguei naquele lugar, a gente chegou antes, e eu estava lá, um monte de, assim, um movimento, tu acaba ficando meio, assim, disperso. Eu falei: Senhor, mais um pouquinho hoje, mais um pouquinho. Pinga mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Não é eu que vou pregar, eu preciso mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, irmão. Nós precisamos de mais. Será que você gasta diariamente? Será que você gasta tempo diariamente com Deus? Você pede a Ele que sonde seu coração, sua vida? Será que você pede a Ele? Será que você acha, aliás, que precisa de purificação? Deus, irmãos, odeia a justiça própria, o marasmo espiritual. Deus odeia isso. Isaías 1, capítulo 16, 17, diz assim: lavem-se, limpe-se,
Removam suas más obras para longe da vista. Pare de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busque a justiça. Acabe com a opressão. Limpe-se, diz o texto. O pecado da justiça, da autojustiça, irmãos, do marasmo, do orgulho, precisa ser abandonado em nossas vidas. Precisa ser abandonado nas nossas vidas, irmãos. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Quando eu li esse texto a primeira vez, há muitos anos atrás, um pastor falou assim: crente quando se converte perdeu a sua privacidade. Eu falei, que isso? Está dizendo o texto aí. Isso quer dizer que se você estiver pisando na bola, irmãos, o teu irmão tem o direito de chegar e falar: meu irmão, tu está errando. Mas nós vivemos um tempo de que as pessoas querem amigos que digam que o pecado que ela está cometendo está ótimo. Querem pessoas que concordem com o erro dela. E aqueles verdadeiros amigos que dizem: tu está errado, cara. É por isso que tem muito jovem que fala assim: eu quero completar 18 anos para sair de casa, meus pais são chatos pra caramba, coroa, chato. Porque aquelas pessoas que te amam, jovem, são seus pais, são sua mãe e seu pai que te ama, que diz o que você precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir. Teu amigo fala assim: tu tá chateado aí, dá um tragão aí, dá doisinho aí, pá. E o diabo está lá: mais um. A pessoa que mais nos ama, vai dizer para você, meu amigo, que você está feio. Essa blusa tá bom, amor? Ela não tá, não. Tu tem que comprar uma blusa mais larga para esconder essa barrigona aí. A pessoa que te ama é aquela que vai até o rosto seu e vai lá ver o que você comeu, ficou grudado na barba, faz assim, limpa para você. Não fica assim, olha. A pessoa que te ama mostra onde você tem defeito, irmão. E nossa geração quer fugir de pessoas assim. As pessoas que mais nos amam, irmãos, que vão assim afiar, que vão nos moldar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você cuidar do outro, filho. Outro pecado que precisa ser tratado em nossas vidas, irmãos, é o preconceito e parcialidade. Tiago capítulo 2, verso 1 e 4 diz assim, vamos ler juntos? Meus irmãos, ok? Com critérios errados. Nos versos acima, nós podemos notar que há a extrema importância de rejeitar o pecado do preconceito e de ser parcial. Porque todas as pessoas têm um grande valor para Deus. Irmão, você amar, esse negócio que as pessoas ficam... Ai, intolerância, que não sei o que, não sei o que, homofóbico, transfóbico, bababá, um monte de coisa que vão colando. Irmão, nós como cristãos temos que ser extremamente educados com todas as pessoas. Com todas as pessoas, seja quem for. Nós podemos não concordar com o pecado dela, porque o seu é diferente, tá? Mas
nós temos que ser, não precisa dizer isso para ninguém, porque deveria todo mundo saber. Poderia, porque educação não vem da Bíblia, vem de casa, né? Nós deveríamos ser educados. Por isso que o texto diz, a gente não pode discriminar. O que Tiago está vivendo nesse momento aqui? Tiago, quando as pessoas que tinham mais recursos financeiros na igreja, lá nesse tempo aqui, eles tinham as cadeiras escrito lá, reservado, área VIP. Agora tem de novo, né? Nas igrejas. Área VIP, aí sentava ali os caras, os bambambam. Tiago vem quebrando tudo, falando, vocês estão doidos? Na verdade, que deveriam sentar na frente são os mais pobres. Na verdade, aqueles que deveriam ter lugar de honra em nós são aqueles que mais precisam, os mais pecadores. Na verdade, nós que deveríamos estar na porta lavando os pés de todos aqueles que entram. Nós temos que servir. Tiago fica, revoltado com isso. Por quê? Porque todas as pessoas têm o mesmo valor para Deus. E é um erro gravíssimo pensar o contrário disso. Eu falo, pessoal, hoje, graças a Deus, o pessoal do louvor estava na recepção. Irmão, um baterista, outra pessoa que está ali na recepção, qualquer pessoa nesse salão, todos têm o mesmo valor. A sua oração é a mesma da minha, irmão. Ah, pastor, irmão, eu estou falando isso, você pode chamar na sua casa, que vai ser uma bênção. Você fazer aquele bolinho, né? Tomar um café. Ah, pastor, vá lá em casa comer um bolinho, tomar um café, fazer uma oração. Agora, irmão, pastor, quero que o senhor vá lá ungir as paredes da minha casa. Irmão, você tem unção, a mesma unção está sobre você. O véu se rasgou, o véu se rasgou, o véu se rasgou, irmão. Você põe a mão, o diabo está aqui, pastor, vem aqui. Não, irmão, expulsa ele. No nome de Jesus, sai. Eu posso ir lá, não estou falando que eu não vou, eu vou. Mas nós não podemos ter uma igreja bebê que fica dependendo de líder, de pastor, de todo mundo. Nós temos que crescer, irmão, espiritualmente. Você cresce como? Enfrentando o diabo mesmo. Ele vai te acusar lá, vai... Irmão, todos nós temos o mesmo valor para Deus. A mesma unção que vem sobre... Claro, tem uns que foram chamados para pregar, tem uns que, né? Sim, você sabe disso. Mas você pode orar na sua casa, você pode ungir sua casa. E pode me chamar para tomar um café também, não tem problema. Infelizmente o preconceito, irmãos, aparece de forma sutil. Sutil. Você começa a andar com gente que só pensa igual a você, igualzinho. Gente que tem a mesma situação financeira, você marca, você só sai com eles lá para a pizzaria, você só sai com aquela pessoa que você gosta, que fala a mesma coisa que você, que fala o que você quer ouvir. Você só anda, isso aí é sutil, é sutil. É sutil, aí você vai segregando os outros que pensam diferente de você. Sutilmente você vai se afastando de todo mais, só fala, eu gosto desse fulano aqui. Ou então, se chega pessoas que têm mais recursos que você, porque ele tem uma casa na praia, que ele tem não sei o quê. A reflexão que nós precisamos fazer, irmãos, já estamos caminhando para o final aqui. Você olha para as pessoas que são diferentes de você, de cima para baixo, assim, já julgando. Você se associa a pessoas diferentes de você? Ou você se associa a pessoas que são da sua panela? Irmãos, nós devemos lutar e rejeitar qualquer tendência e evitar a discriminação. Amém, irmãos? Tem que evitar isso no nosso coração. Quando seu coração pensar, tu já repreende em nome de Jesus. Tira isso da minha mente. Outro pecado que precisa ser tratado em nossa vida é a falta de fé, irmãos. Hebreu capítulo 11, verso 6 diz: sem fé, vamos junto? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. A falta de fé, irmãos, é um dos pecados mais mortais que o crente pode cometer. Foi a falta de fé que fez com que o povo
que saiu do Egito ficasse aonde? No deserto. Falta de fé. Eles não acreditaram, viram milagres, viu Deus abrir o mar vermelho, viu tanto de praga que desceu sobre o Egito, e mesmo assim não tiveram fé, não acreditaram o suficiente para que Deus pudesse levá-los para a terra prometida. A descrença é um sério problema na vida do crente, porque ela impede a manifestação do poder de Deus. Enquanto está todo mundo aqui orando, enquanto tem um falando em língua, enquanto tem outro aqui caído no chão, você está assim, incrédulo, não acredita. A descrença impede a manifestação do poder de Deus na sua vida, irmão. Impede. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso, por causa disso, que a falta de fé de muitos cristãos estão fracos na fé. Estão derrotados, andam derrotados. Muitas orações não são atendidas, porque falta fé. Tem um texto aí, esse momento em que Jesus realizou muitos milagres em muitos lugares, mas na sua própria cidade, Igor, ele não conseguia realizar milagre. Quando ele começou a pregar, e ele estava expondo o ensino, porque o forte de Jesus não era curar, era ensinar. Ele começava a ensinar, as curas eram um brinde. Deixa eu ensinar, e curando era um brinde. Onde Jesus estava pregando, enchia-se de pessoas, porque a doença do homem, irmão, não é física, é na alma. A doença, e hoje está pior. E aí Jesus não conseguia realizar milagres na sua própria terra. Por quê? As pessoas olhavam para ele e falavam assim, ué, esse aí não é o filho de José? A sua mãe não é Maria? E seus irmãos estão aí no nosso meio? Eles não conseguiam enxergar Jesus além do filho do carpinteiro. E eles não acreditavam, Jesus não conseguia. O texto diz aí, ó, e não realizou muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Irmão, é difícil. Pessoa que está com o coração duro, é muito difícil. É quase que um milagre de ressurreição, tem que ressurgir. O coração ficou duro. Eu amo, até falei isso na célula, Jesus, ele se depara com um homem que estava com o filho endemoniado, assim, terrível. Se você pode, Jesus fala, se eu posso, como que é? Se eu posso? Eu posso todas as coisas, tudo é possível aquele que crê. Eu posso. E o homem fala assim, Senhor, e sabe, vai ser a sua oração hoje, irmão, me ajuda na minha incredulidade. Ele foi até Jesus. Isso quer dizer o quê? Que tem pessoas que vêm ao templo, tem pessoas que vão até Jesus, mas não crê o suficiente, irmão. O texto diz isso, o texto está dizendo lá, me ajuda na minha incredulidade. Irmão, será que você duvida? Será que você tem mais dúvida do que fé? Será que você tem mais... Eu falo, às vezes, eu já falei aqui, já confessei meu pecado diante dessa igreja. Às vezes eu tenho coisas que eu fico com medo. Quando a gente comprou esse prédio aqui, irmão, para pagar, a igreja tinha 18 pessoas que dizimavam. E 18 pessoas assim, pobre. E eu tinha medo, falei, quando assinei o contrato, assinei tremendo assim. Irmão, o medo, ele pode vir sobre a nossa vida, ele não tem o poder de paralisar aquele que anda pela fé em Jesus Cristo. O medo pode vir, eu tenho medo, mas eu vou. Pedro ouviu Jesus, estava todos eles no barco com medo. Não vai dizer que Pedro não estava com medo, ele estava também. Mas Jesus falou, calma, sou eu. Quando ele ouviu quem? Sou eu, Jesus. Se é tu mesmo, manda eu descer desse barco. Com medo ele desceu. É com medo que você vai.
É com medo que nós vamos. E quando acontece alguma coisa, Jesus está ali. É com medo mesmo que nós vamos, irmão. Não é sem medo não, é com medo que a gente vai mesmo. Porque quem abre a porta é Ele. Você duvida mais ou tem fé? Você tem a tendência de, sabe, se corroer ou confiar? Confia. Você confia nas promessas de Deus ou frequentemente anda ansioso? Hoje Deus quer curar a gente disso, irmão. Vamos ficar em pé para a gente orar? Falamos tanta coisa aqui, né? Mas acho que todas elas vão girar em torno de uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos colocar a fé no lugar que ela tem que estar, querido. É na presença de Deus. É nessa pessoa. E eu gostaria de orar com você. Se você está aqui nessa noite, feche os teus olhos aí. Sabe, Deus te trouxe nesse lugar. Deus trouxe a gente aqui nesse lugar porque Ele queria liberar essa palavra sobre nós. Eu não creio num Deus que joga dado. Deus trabalha com propósito. Ele tem um controle de todas as coisas. Por isso, se nós estamos aqui hoje, você podia estar em qualquer outro lugar, mas se você está aqui hoje é porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para todos nós aqui. E sabe, você não pode sair mais daqui indiferente, morno. Não posso sair daqui morno. Não posso sair daqui morno. Não posso, Deus. Eu preciso ter uma mudança na minha vida. Porque o texto diz: porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Não. Nós acabamos de dizer aqui, cantar, que tem um lugar na mesa, irmão. Por que você vai continuar andando morno? Deus quer ativar você nessa noite, quer acender um maçarico em você, você sair daqui fervendo com Deus. Novo. De novo. Ah, eu já tive um encontro com Deus. Tem de novo. Ah, eu já fui na frente. Vem de novo. Ah, eu já fiz um monte de coisa para aquele. Vem de novo. Quantas vezes necessário for, eu venho de novo, porque eu preciso do fogo. Eu preciso da chama. Eu venho de novo nesse lugar. Eu venho de novo no altar, porque eu preciso de Deus. Eu não preciso de homens. Eu não preciso de aplausos. Eu não preciso, Pai, de uma palavra de coach. Eu preciso de Deus. Eu preciso da presença. Eu não preciso de aprovação humana. Eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele me acenda nessa noite. Eu preciso da presença nessa noite. Ah, querido, se você precisa, vem à frente, nós vamos cantar. E nós vamos pedir a Deus que incendeie a nossa vida, que incendeie o nosso coração, que incendeie a nossa alma, de tal ponto que os nossos olhos brilhem, que a nossa face saia daqui brilhando nessa noite. Ah, Deus, necessitamos de Ti. Vem à frente, querido, vamos orar. Ah, Jesus. Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Vem, querido, vamos orar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Mais.